Boa noite a todos. Vamos começar mais um curso hoje sobre mercado de opções, operando opções pela volatilidade, que na verdade é o método usado pelos grandes players de mercado para construir suas carteiras de opções. Tanto que nos grandes bancos, nas tesourarias dos grandes bancos, nas mesas, você tem áreas específicas de operadores para operarem volatilidade, seja de taxa de câmbio, de taxa de juros, ou no mercado de ações, né, e de índice. Tanto que o maior mercado de opções no Brasil é o mercado de opções de juros, né? Não sei se vocês sabem disso, o mercado de opções de IDI, e em breve eu estarei dando um curso sobre opções de IDI, que é algo extremamente acessível para a pessoa física. Ok? Então vamos lá, gente. O curso ele é extremamente prático, não tem nenhuma dificuldade, né? Mas requer depois do curso um pouco de estudo. As planilhas são muito simples, vocês vão receber as planilhas também, só que é preciso que vocês continuem estudando e principalmente utilizando bem o Excel, ok? Então vamos lá, vamos ver de onde surgiu o mercado de opções. Aqui tem uma pequena apostilinha com algumas coisas sobre opções de compra, opções de venda, não vou falar sobre isso. Os modelos de precificação no Brasil: binomial, Fischer Black, Black Asiática, Black Dermantoy e o Black Scholes. Então vamos lá. Mercado de opções. Esse texto aqui foi tirado do texto de John Hu, né? E ele diz o seguinte: a suposição que fundamenta o modelo de Black, ou modelo de Black Scholes, é que os preços do ativo seguem um movimento aleatório, um modelo browniano. Isso significa que mudanças proporcionais no preço do ativo, num curto período de tempo, são normalmente distribuídas, implicando dizer também que o preço do ativo a qualquer tempo tem distribuição log normal. Ora, eu não conheço ninguém na minha vida que tenha aprendido realmente opções de forma técnica por livros, porque a linguagem realmente é um pouco complicada. Quando você pega um texto desse, que fala, por exemplo, sobre movimento aleatório, movimento browniano, provavelmente quem estudou engenharia deve ter visto isso na faculdade, mas ou quem estudou física, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem a menor noção do que é o movimento browniano, né? Então deixa eu tentar explicar rapidamente, porque toda a formulação, quer dizer, toda a montagem da fórmula, ela se baseia na física, né? Por incrível que pareça. Então o movimento browniano, o que é? Um cara chamado Robert Brown, há cerca de 200 e poucos anos atrás, ele teve uma percepção que todos nós já tivemos em algum momento de nossas vidas. Ele percebendo um copo d'água, uma pequena partícula, né, tipo, o copo está sujo, e aquela partícula se movendo dentro do copo d'água. Bom, ele tentou descrever, de alguma forma, descrever alguma equação matemática que explicasse aquele movimento daquela partícula dentro daquele copo d'água. A conclusão que ele chegou foi que a partícula se movia dentro do copo d'água, provocado por choques das moléculas na parede daquela pequena partícula, que fazia com que aquela partícula tivesse um movimento aleatório dentro daquele recipiente contendo água, né? No início do século XX, um cara chamado Ito conseguiu descrever matematicamente, através do lema de Ito, o movimento browniano. Depois foi usado pelo Einstein, enfim. E na década de 70, início dos anos 70, o Black, ele pegou, se aproveitou desses estudos e fez uma analogia, na qual ele tratava aquela pequena partícula como sendo um ativo, por exemplo, uma ação, né? E a água é, na verdade, o meio onde aquela ação é negociada, e o movimento daquela ação é provocada pelos choques dos agentes que interferem na mudança de preço daquele ativo, né? Então, isso faz com que aquele ativo tenha um movimento aleatório. Ok?
E aí ele usou a equação de Tor para desenvolver a fórmula de Black e depois entrou o Scholes na história. Então o modelo é baseado exatamente nisso. Não são todos os ativos que podem ser precificados pelo modelo de Black em Scholes. Por quê? Porque nem todos os ativos seguem esse movimento browniano, né? Por exemplo, ações que têm pouquíssima liquidez, elas têm um movimento muito mais tendencioso do que aleatório, né? Ativos com muita liquidez tendem a ser mais brownianos, né? Então, por exemplo, no mercado de moedas, quando você vai operar, por exemplo, yen dólar ou euro dólar, ele tem um movimento muito mais browniano do que exatamente pela questão de existir uma liquidez muito grande nesse mercado, né? Então, o que acontece? As pessoas, por exemplo, no Brasil reclamam que algumas ações não têm liquidez na parte de opções, né? E muitas dessas ações não têm liquidez na parte de opções exatamente porque o market maker, que é o cara que está lá no banco, ele não tem uma equação matemática simples para achar e precificar corretamente o preço de uma opção, dado que o movimento daquela ação não é aleatório, não é browniano, a distribuição apresenta muita assimetria, muita curtose, enfim. E aí fica difícil a precificação da opção sobre esses ativos que têm menos liquidez, né? Então, exatamente por isso, várias ações no Brasil não têm um mercado de opções atrelado em função da menor liquidez e, consequentemente, transforma o movimento dos preços desse ativo de forma com que não seja aleatória, né? No caso brasileiro, nós temos as opções de IBOV, né, que são precificadas por Black & Scholes, as opções de ações, e aí ações, você pega aí alguns bancos, você pega Vale, Petro, algumas poucas ações que têm um movimento aleatório e podem ser precificadas por modelos de Black & Scholes. Da mesma forma, taxa de câmbio também é precificada por modelo de Black & Scholes, né? Ou seja, a mesma equação que você usa para precificar opções de ações, você vai usar para precificar opções de câmbio, você vai usar para precificar, por exemplo, opções sobre algumas commodities também, que também tem movimento aleatório. Ok? Então vamos seguir aqui. Então vamos direto ao assunto, né? Modelo de precificação, a gente tem aqui o modelo de Black & Scholes, né? E a gente vai usar um modelo adaptado, que é um modelo de Garman, né? Que na verdade é a mesma coisa. A diferença que tem entre o modelo de Garman e o modelo de Black & Scholes já vai dar um pouco de susto em algumas pessoas em relação a muitos problemas que a gente encontra em alguns livros por aí, né? O que acontece? O modelo de Black & Scholes, ele trabalha com o ativo objeto no mercado spot, no mercado à vista. E o preço de exercício, que é o strike, está, na verdade, em outra base temporal, ele está no futuro. Ok? O que o modelo de Black & Scholes faz? Ele pega aquele preço do strike que está no futuro e traz a valor presente, exatamente para ver a que distância o preço de strike está do preço do ativo objeto no spot. Por quê? Porque essa distância, a gente vai ver daqui a pouco, ela vai determinar a probabilidade que aquele strike tem de dar exercício ou não, né? Então, a gente sabe, por exemplo, independente de conhecer modelos de precificação, por exemplo, se você tem um ativo que vale R$20, né, e você tem um strike, por exemplo, sei lá, de R$30, né, a probabilidade daquele strike dar exercício é muito menor do que, por exemplo, você ter um strike de 22, cuja probabilidade de dar exercício é muito maior do que o de 30, dado o ativo a 20. Então, a distância que o ativo está
do preço do strike é determinante para acharmos a probabilidade que o strike tende a dar exercício, e isso interfere no preço da opção, isso é uma coisa óbvia. Então, o que acontece? A gente vai ver durante o curso que o uso da taxa de juros no modelo de precificação, ele serve somente para trazer a valor presente o strike, para mais nada. Eu digo isso porque em alguns livros, e lá na frente a gente vai ver um negócio chamado θ, alguns livros tratam o θ como uma função da taxa de juros, e o θ não tem nada a ver com taxa de juros, isso a gente vai ver depois. Okay? O θ é uma outra coisa, não tem nada a ver com taxa de juros. Okay? Então a taxa de juros ela só serve para trazer para a mesma base temporal strike e preço do ativo. Isso é a fórmula de Black-Scholes. A fórmula de Garman ela é rigorosamente a mesma coisa, só que ao invés de ela pegar o strike e trazer a valor presente para calcular o preço da opção, ele vai pegar, na verdade, o preço do ativo que está hoje, vai levar a valor futuro, ok? Vai achar o preço da opção lá no futuro, tá? Encontrado o preço da opção lá no futuro, ele vai trazer a valor presente o preço da opção, que vai dar rigorosamente o mesmo preço dado por Black-Scholes, ou seja, as fórmulas são iguais, a única diferença é exatamente essa. Ao invés de eu pegar o strike e trazer para valor presente como é na de Black-Scholes, eu pego o ativo e levo a valor futuro também pela taxa de juros para poder colocar strike e valor do ativo na mesma base temporal. Tá? Então a fórmula, quer dizer, quando você abre um livro de opções, a fórmula parece ser uma fórmula extremamente complicada, né? Então está aqui, ó, por exemplo, o preço de uma call, ele é o número neperiano elevado a menos a taxa de juros vezes o tempo, vezes o preço do ativo objeto no futuro, já que eu estou usando Garman, né? Vezes a distribuição normal de D1, menos o strike, vezes a distribuição normal de D2. Aí vem aquela questão, porra, mas eu não consigo entender direito o que é a distribuição normal de D1 e o que é a distribuição normal de D2. Então vamos chegar lá. Né? Como diz aquele nosso texto lá, né, o que acontece? O movimento do ativo ele é aleatório. E as variações percentuais do preço do ativo são normalmente distribuídas. Quando eu falo normalmente distribuídas, a gente está falando disso aqui. Ó, tá? Isso aqui é a função de distribuição normal. Okay? É aquela que a gente aprende lá na faculdade, que tem o formato de sino, né, na qual média, moda e mediana estão exatamente aqui, ó, no meio da distribuição de probabilidade. Você tem 50% de chance de eventos a partir da média e 50% de eventos abaixo da média. Tem um formato de sino e é simétrica em relação à média. E a área total da curva é 100% porque é uma curva de probabilidade. Né? Então tem alguns exemplos aqui sobre intervalos de confiança para distribuição normal. Então, a suposição que fundamenta o modelo, conforme está naquele texto, é que as variações do preço do ativo são normalmente distribuídas. Ou seja, as variações são normalmente distribuídas. E o preço, quer dizer, quando você pega a série de preço, é log normalmente distribuído. Ok? Como a gente não vai usar a distribuição log normal, só vamos usar a distribuição normal. Ok? Então, por que eu uso... por exemplo, olha aqui o cálculo do D1. O D1 é o logaritmo neperiano do futuro dividido pelo strike. Bom, quando a gente começa a estudar matemática financeira, a gente aprende algumas formas de cálculo, né? Então, por exemplo, para eu calcular juros simples, eu uso lá que o valor futuro é sempre igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de juros vezes o prazo. Ok? Quando eu uso juros compostos, eu calculo que o valor futuro ele é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo. Quando eu estudo capitalização contínua, que é uma outra forma de ver, né, como é que é a solução? O valor futuro ele é igual ao valor presente vezes o número neperiano, e agora apareceu o número neperiano, tá, ok? Elevado à taxa de juros vezes o tempo. Tá? Então a forma de cálculo que tem aqui, ela é baseada no quê? Ela é baseada em capitalização contínua. Ok? Então essa primeira expressão que está aqui, é elevado a menos a taxa de juros vezes o tempo, nada mais é do que trazer a valor
presente, ou seja, você pegar o número neperiano, elevar a menos a taxa de juros vezes o tempo. Isso vai fazer com que você traga valor presente essa equação aqui, ó, que é futuro vezes adição normal de D1 menos strike vezes adição normal de D2. Por quê? Porque a gente está usando a fórmula de Garman. Tá, ok? Quando a gente usa a fórmula de Black-Scholes, olha aqui, ó, como eu tinha explicado para vocês. O preço da call, pela fórmula de Black-Scholes, ela é o spot vezes a adição normal de D1, menos o strike trazido a valor presente. Ou seja, quando você pega qualquer valor futuro e multiplica por E, que é o número neperiano, vezes elevado a taxa de juros, a menos a taxa de juros vezes o tempo, você está trazendo a valor presente. Ok? Bom, como eu estou na parte de capitalização contínua, o que é esse logaritmo neperiano do preço do ativo dividido pelo strike? Isso é a solução, porque o que acontece? Se eu for pegar a fórmula de capitalização contínua, eu vou ter o valor futuro é igual ao valor presente vezes o número neperiano elevado à taxa de juros vezes o tempo. Se eu passar o valor presente para o outro lado, vou ficar valor futuro dividido pelo valor presente. É igual ao número neperiano elevado a menos a taxa de juros vezes o tempo. Para resolver essa equação, eu tenho que tirar o logaritmo neperiano. Tá certo? Então, quando eu tiro o logaritmo neperiano de um valor futuro dividido por um valor presente, ele vai me cuspir um número. Que número é esse? Esse número é exatamente a taxa contínua de juros que tem entre o valor presente e o valor futuro. Tá? Uma forma de olhar isso é o seguinte, por que a gente usa, então, na verdade, a capitalização contínua? Olha para cá. Por exemplo, quando eu tenho um título, eu compro esse título a 100 e ele vai para 105, eu estou ganhando 5%. Mas quando ele sai de 105 e volta para 100, eu não estou perdendo 5%, eu estou perdendo menos, estou perdendo 4, alguma coisa. Isso calculado pelo formato normal que a gente conhece. Mas quando eu uso capitalização contínua, como é que eu acho a taxa na capitalização contínua? É usando o logaritmo neperiano. Então, se eu usar o logaritmo neperiano de 105, que é o valor futuro do título, dividido por 100, eu tenho lá a taxa de juros de 4,88%. Ou seja, se eu compro um título a 100 e ele está a 105, eu estou ganhando 5%? Sim, é verdade. Mas existe uma equivalência de taxa. Também é verdade eu dizer o seguinte, eu estou ganhando 4,88 no formato contínuo de taxa de juros. Eu sei que parece meio esquisito para as pessoas entenderem isso. Tá? Da mesma forma, se o preço do título sai de 105 e volta para 100, então 100 passa a ser o valor futuro, dividido por 105, que era o valor presente. O que acontece agora? Agora, quer dizer, quando ele saiu de 100 e foi para 105, eu estava ganhando 4,88 no formato contínuo. Quando ele sai de 105 e volta para 100, eu estou perdendo 4,88 no formato contínuo. Então, o meu resultado é exatamente zero. Ou seja, quando eu uso capitalização contínua, eu uso uma simetria na forma de cálculo de distâncias. Ok? Então, é por isso que eu uso capitalização contínua na fórmula de Black-Scholes. Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma distribuição de probabilidade que se baseia numa curva de distribuição normal, que ela é simétrica em relação à média. Se ela é assimétrica, as distâncias só podem ser calculadas no formato contínuo, senão você vai ter problemas. Ok? O que vem a ser, então, a distribuição normal de D1? A distribuição normal de D1, ela nada mais é... Né? Então, desculpe, o D1, o que é? O D1, ele mede exatamente a distância que o preço do ativo que está aqui está do strike, tá, okay? E o resto aqui contempla a distribuição, a função de distribuição normal.
Ok? Quando eu faço a integral da distribuição normal, eu estou obtendo o quê? Eu estou obtendo a área abaixo da curva. Para quem estudou estatística na faculdade vai lembrar daquela tabelinha Z lá, né? É exatamente a mesma coisa. Né? Então, a distribuição normal de D1 nada mais é do que a probabilidade que o strike tem de dar exercício para uma call, que aqui eu estou trabalhando com call. E a distribuição normal de menos D2 é a probabilidade de não dar exercício. Ok? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, imagine que eu tenho uma opção para vencimento dia 10 de março, o spot está 10, né? E eu quero ver uma opção de strike 12. Né? A opção de strike 12 ficou muito. Deixa eu mudar aqui, vou botar para ficar mais fácil, um papel valendo R$20, um strike de 20, como o exemplo que eu tinha dado antes. Então, beleza. Então, o strike, por exemplo, 22, né? Vou botar aqui o strike 22. Né? Bom, o que acontece? O que é o 20? O 20 é o valor do preço do ativo objeto. Eu botei a data de hoje, botei a data de vencimento da opção, botei o valor do spot, né? Preço do ativo objeto à vista, coloquei o preço de exercício, está lá a volatilidade, né? E ele me cuspiu aqui o delta, ou seja, o que significa aquele delta? Aquele delta ele é a distribuição normal de D1. A distribuição normal de D1, ou seja, existe 28% de chance, dada essas condições, né, dessa opção dar exercício. Se o strike for 24, por exemplo, olha aqui, ó, o delta, que é a distribuição normal de D1, a probabilidade de dar exercício é de 10%. Quanto mais próximo do valor do spot, imagine um strike de 20,20, o delta é 53%. Né? Quanto mais in the money, maior a probabilidade de dar exercício. Então é bem simples o modelo, ou seja, o modelo ele se baseia no modelo de probabilidade. Um modelo de probabilidade que inclui o quê? Que inclui o desvio padrão, porque essa probabilidade ela é calculada baseada na distribuição normal de probabilidade. E a distribuição normal de probabilidade ela é simétrica em relação à média. Então eu teria aqui o preço do ativo objeto agora, né? E os strikes para cá representam, ou seja, a probabilidade de uma opção de strike exatamente igual ao preço do ativo objeto é 50%. Né? Probabilidades cujos strikes estão acima do preço do ativo objeto têm probabilidades menores. E strikes abaixo do preço do ativo objeto têm probabilidades menores. Ou seja, tudo baseado em probabilidade. Então a equação ela é muito simples. Ela é o quê? Ela é o preço de uma opção levando em consideração a probabilidade. E essa probabilidade, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o desvio padrão. Porque a amplitude dessa curva normal aqui, dessa curva de distribuição normal, ela é o quê? Ela é em função do tamanho da volatilidade. Quanto menor a volatilidade, mais magrinha é essa distribuição. Quanto maior a probabilidade, quanto maior a volatilidade, o desvio padrão, mais gordinha é essa distribuição. Então aqui a gente tem exemplos de cálculos de área, né? Então a volatilidade ela interfere no preço da opção. Por exemplo, olha aqui, ó. Dado o ativo objeto a 20, uma opção de strike 22, ela vale aqui calculado, vale 41 centavos, e a probabilidade de dar exercício é 28. Porque a volatilidade é 45.
Mas se eu reduzir essa volatilidade, por exemplo, para 20, a probabilidade dela dar exercício é só de 7%. Se eu reduzir essa volatilidade para 10% ao ano, que aquilo ali é volatilidade no formato anual, a probabilidade de dar exercício é zero. É zero não, ela tende a zero, ela não é zero. Okay? Então todo preço de opção ele é dado pela volatilidade. Né? Ou seja, o preço de uma opção não depende só do preço do ativo objeto. Depende do preço do ativo objeto, depende do valor do strike, depende da taxa de juros, depende do prazo e depende da volatilidade, que é o desvio padrão. Ok? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, nada. Então, a fórmula de Garman é uma fórmula extremamente simples. Né? Então, nós temos o preço de uma call e temos um preço do preço de uma put. Por quê? O que acontece? Na verdade, a fórmula é dividida em duas. Você tem o tal do call side, né? E você tem o put side. Né? O put side é a esquerda da média e o call side é a direita da média. Tá ok? Eu não precisaria ter uma fórmula específica para put, porque existe uma paridade de call put. Né? Se eu tiver o preço da call, eu calculo o preço da put, eu não preciso de uma equação para put. Ok? Então está entendido a parte da precificação? Se alguém tiver alguma dúvida, não se preocupem muito, porque ao longo do curso a gente vai maturando um pouco mais a forma de precificação. Ok? Então vamos direto para as gregas, né? E vamos tentar fazer o curso de forma mais prática possível. Ok? Então a gente vai falar sobre delta, gama, teta, vega e rho. Então vamos começar com o delta. O delta é a primeira derivada do prêmio da opção em relação ao preço do ativo objeto. E aí quando você deriva aquela equação toda, uma derivada parcial, mantido todas as outras variáveis constantes, né, quando você faz a derivada do prêmio da opção em relação ao preço do ativo objeto, a derivada ela cai na descrição normal de D1. E a descrição normal de D1 a gente sabe que ele é a probabilidade que o strike tem de dar exercício. Então é por isso que o delta representa também a probabilidade que o strike tem de dar exercício. Mas a forma mais importante que eu queria que vocês entendessem em relação ao delta é que o delta representa a mudança no preço da opção dada uma mudança mínima no preço do ativo objeto, e aqui eu vou fazer uma correção extremamente importante, porque tem uma série de livros por aí sobre mercado de opções e que tratam o delta como representando a mudança no preço da opção para dar uma mudança de R$1 no preço do ativo. Apaguem isso da memória de vocês para sempre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque a equação não é linear. Então, o que é o delta? O delta representa a mudança no preço da opção, dada uma mudança mínima no preço do ativo objeto. Mudança mínima, não é mudança de R$1. Então, o delta é a primeira derivada do prêmio da opção em relação ao preço do ativo. É a probabilidade que o strike tem de dar exercício. E representa a mudança no preço da opção, dada uma mudança mínima no preço do ativo objeto, conforme eu havia falado aqui para vocês. Né? Então, vamos testar isso aqui para ver como é que funciona. Né? Então, eu botei aqui a data de hoje, data do vencimento, valor do spot, o strike, volatilidade, todas as informações necessárias para calcular o prêmio da opção. Né? Bom, como eu falei para vocês, alguns livros tratam o delta em relação à mudança de R$1 no preço do ativo. Isso é um absurdo, um absurdo. Isso é um erro matemático dos mais grosseiros, que a gente está falando de uma derivada.
né? E sobre uma equação que não é linear. Ok? Então, apaguem isso da mente de vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está aqui o delta. O delta está calculado baseado na distribuição normal de D1. Então, se eu fosse usar aquele princípio para mudança de R$1, o delta está dizendo o seguinte, ou seja, se o ativo objeto mudar, a opção vale 79 centavos. Se o ativo objeto mudar R$1, então significa que a opção deveria mudar 56% de R$1. Vamos ver se isso é verdade. Então, como eu estava falando aqui para vocês, eu tenho aqui o preço do ativo objeto. Se eu variar o preço do ativo objeto em R$1, o preço dessa opção deveria mudar 56 centavos, 56% de R$1, que dá 56 centavos. Então a opção deveria ir para R$1,35. Então vamos mudar aqui o preço do ativo para R$21, vamos ver o que acontece. Não, o preço da opção foi para R$1,46. Ou seja, o delta não tem nada a ver com a mudança de R$1 no preço do ativo, que me perdoem todos os escritores que escreveram essa grande asneira. Ok? Então vamos fazer essa correção aqui. Tá? O delta, na verdade, ele representa a mudança no preço da opção para uma mudança mínima no preço do ativo objeto. Aqui no nosso exemplo, para a gente resolver de fórmula numérica, a gente vai fazer uma mudança de 20 para 20,01. Ok? Só que antes disso, olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. Esse aqui é o preço da opção. Eu vou colar aqui. Como valores, porque na verdade isso aqui tem uma certa dízima, né? Então esse é o preço da opção, ok? Agora vamos mudar aqui para 20,01. Se eu mudar para 20,01, que seria a variação mínima que essa ação poderia ter, né? Significa dizer que o preço do prêmio da opção vai mudar 56% desse 0,01, ou seja, 56% de 1 centavo. Tá lá. Agora eu vou dar aqui, editar, copiar. Colar especial. Valores. Ok, então vamos ver quanto mudou o preço da opção para uma mudança de 1 centavo. Olha lá, exatamente 56% de 1 centavo. Então, cuidado com essa questão do delta, porque o delta é a mudança do prêmio da opção para uma variação mínima no preço do ativo objeto, e não para uma variação de R$1. Ok? Comentário do Romeu. Perdi a parte do que é o spot. O spot, Denis, o spot é o preço do ativo no mercado à vista. Ok? Quando eu falo de spot, é a mesma coisa que eu estou falando do preço à vista. A vol pode ser obtida no site da BMF Bovespa? Não. Não, Romeu, não tem nada a ver. A volatilidade, ela é uma volatilidade implícita. Eu vou mostrar para vocês agora, porque vocês vão receber uma planilha e junto com a planilha vai uma macro, na qual você obtém a volatilidade implícita. Tá, ok? Depois, na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês que existe um modelo chamado modelo de Garchi. Tá? Quando você for operar a opção, você vai comparar a volatilidade implícita que você vai calcular em real time no mercado, usando essa planilha. Você vai comparar com a volatilidade calculada por Garchi, tá, okay? Que eu vou ensinar para vocês como é que calcula. Tá, okay? E toda vez que a volatilidade implícita estiver menor do que a volatilidade de Garchi,
é momento de você comprar a opção. Tá ok? Então não tem nada a ver, a volatilidade não tem nada a ver com o site, não tem nada a ver com isso. A volatilidade você obtém no mercado em real time. Tá ok? E para saber se está bom para comprar ou para vender, o que você tem que fazer? Você vai ter que comparar a volatilidade que você está calculando no mercado em real time com a volatilidade calculada pelo modelo de Garch. Tá? Mas isso, a gente está apenas começando o curso, tá? Isso vocês vão entender muito bem, porque realmente é um excesso de informação. Tá? Então, eu queria que vocês fixassem bem isso. O delta é a mudança do preço da opção, dada uma mudança mínima no preço do ativo, mantida todas as outras variáveis constantes. Ok? Bom, então, e para que a gente faz isso? Né? Para que a gente calcula o delta? Eu costumo falar nos meus cursos que eu não gasto tempo fazendo conta desnecessária. Né? Então vamos lá. Então vamos ver. Qual é a conclusão que eu chego então em relação ao delta? É muito simples. Uma conclusão muito simples. Por enquanto acreditem no que eu estou falando. Vou escrever aqui. Que comprar 10 mil opções é igual, não é parecido, não é semelhante, é igual a, aqui opções de compra, tá? É igual a comprar 5.600 do próprio ativo. É igual. Tirar esse igual aqui, você não vai entender como forma. É igual. Vamos ver, vou tentar provar para vocês matematicamente que é a mesma coisa. Mas veja, isso nesse instante, ou seja, eu comprar 10 mil opções a 79 centavos é a mesma coisa que comprar 5.600 do ativo. Por quê? Porque toda opção é igual ao ativo objeto pelo seu delta. Toda opção é igual ao ativo objeto pelo seu delta naquele instante. Ok? Então, se eu comprar 10 mil opções, vai ser 10 mil vezes o preço da opção. Eu vou gastar lá R$ 7.942,99, tá? Porque está no formato de dízimo ali. Ok? Ou comprar 5.600 ações a R$20. Opa, peraí. Aqui é 20. Eu vou gastar R$ 7.886,89. Tá? Eu vou dar um copiar. Colar especial valores. Ok. Ok. Se eu comprar 5.600 ações a 20, eu vou gastar 5.600 vezes 20. Ok? É igual, financeiramente é igual, financeiramente é igual naquilo que eu me refiro em termos de variação. Ok? Vamos ver o que acontece se o preço do ativo mudar para 20,01. Se o preço do ativo mudar para 20,01, que é uma mudança mínima, ok? A minha opção ela tem que se valorizar, tá certo? Ela vai ser os mesmos 10 mil que eu tenho de opções
agora a um novo preço, porque o preço da opção subiu, porque o preço do ativo objeto subiu. Então, o meu resultado dá R$ 56,30. Da mesma forma, se eu tivesse comprado 5.600 opções, a ação subiu 1 centavo vezes 5.600. Dá o mesmo R$ 56. Ok? Aqui dá 56,30 por causa das dízimas. Ok? Então, comprar 10 mil opções é igual a comprar o ativo pelo delta equivalente. Bom, se é igual, vamos começar a discutir a questão do risco. Ok? Quando eu compro uma opção a seco, assim, qual é o meu risco? O meu risco é o seguinte, bom, se o mercado subir, beleza, eu sei que a minha opção vai se valorizar. Mas se o mercado cair, eu vou perder dinheiro. Então, o que eu faço nessa situação? O que eu faço é o seguinte, eu compro 10, para me proteger, eu compro 10 mil opções, que é igual a estar comprado em 5.600 do ativo. Se comprar 10 mil opções é igual a estar comprado em 5.600 do ativo, ao invés de eu comprar o ativo, eu vou lá, vou comprar 10 mil opções e vou fazer um hedge. Vou vender 5.600 do ativo. Ok? Quando eu fizer isso, comprar 10 mil opções é igual a ter comprado 5.600 do ativo. Aí eu fui lá e vendi 5.600 do ativo. Resultado. São duas operações diferentes. Eu comprei 10 mil opções, fui lá e vendi 5.600 do ativo. Fiz duas operações. Resultado. Quanto do ativo eu tenho na carteira? 0. Porque eles se anulam. Eles se anulam. Olha aqui, ó. Eu comprei 10 mil opções a um determinado preço. Né? O ativo subiu para 20,01. Quando ele subiu para 20,01, eu estou ganhando R$ 56 nas minhas opções. Porém, eu vendi o ativo a R$20 e ele foi para 20,01. Então eu estou perdendo no ativo. Eu estou perdendo no ativo quanto? Eu estou perdendo no ativo R$ 56. Resultado da minha operação, 0. Não estou ganhando nem perdendo. Vamos ver o que acontece se o ativo então caísse de preço. O ativo era R$20 quando eu fiz a operação, o ativo foi para R$19,99. Quando ele foi para R$19,99, o que aconteceu? O preço da opção caiu. A opção caiu quanto? A opção caiu R$ 56. Porém, eu vendi o ativo a R$20 e agora ele está R$19,99. Então eu estou ganhando no ativo R$ 56. Resultado, 0. Porra, um puta negócio. Por quê? Porque eu não ganho, mas também eu não perco. Ou seja, eu comprei a opção e vendi o ativo pelo delta equivalente. Se o mercado subir, eu não ganho porra nenhuma. Mas se o mercado cair, eu também não perco merda nenhuma. Então, parece ser uma puta operação. Pelo menos eu não perco o preço do ativo objeto. Que foi o que eu fiz aqui, dar uma variação mínima. Eu comprei 10 mil opções, fui lá e vendi o ativo objeto pelo delta equivalente. Com isso, o meu risco de exposição sobre o ativo ficou 0, porque as duas operações elas se anulam. Tá certo? Elas se anulam. Consequentemente, quando o ativo objeto dá essas variações mínimas, o meu resultado é 0. Ok? Para variações mínimas. Então, vamos voltar aqui a estaca 0. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tinha visto isso para variações mínimas. Ok?
Mas e se o ativo objeto, ao invés de ter subido de 20 para 20,01, se ele tivesse subido de 20 para 21, vamos ver o que ia acontecer. Quando eu fiz a operação, eu comprei 10 mil lotes e gastei 7.800 e poucos reais para comprar essas opções. Tá ok? E fui e vendi o ativo objeto pelo Delta Red. Fui lá e vendi 5.600 ativos. Com isso eu fiquei Delta 0. E a gente viu que para uma variação mínima, tanto para cima quanto para baixo, o resultado da minha carteira como um todo é 0. Vamos ver o que acontece se o ativo objeto subir para 21. Mantido o resto constante. Se subir para 21, a opção antes que valia 79 centavos, quando eu subo para 21, a opção vai para 1,46. Então minhas opções se valorizam. Olha aqui, ó. Eu agora consigo vender aquelas opções que eu comprei, que eu gastei 7 mil e poucos reais para comprar 10 mil opções, eu consigo vender agora e receber 14 mil e pouco. Então eu estou ganhando dinheiro nas opções. Estou ganhando quanto? 14 mil, né? Menos os 7 mil e pouco que eu gastei. Então eu estou ganhando 6 mil e poucos reais nas opções. Porém eu vou estar perdendo no ativo. Ok? Porque eu vendi o ativo a 20 reais, ele agora está 21. Né? Então eu vou estar perdendo R$1 no ativo. Em cima de quantos lotes? Em cima de 5.600. Resultado da minha carteira, eu estou ganhando, nesse caso, R$1.078. Ok? Ou seja, o Delta Red me protege contra oscilações mínimas, porque eu saio no 0 a 0. Mas se a oscilação não for mínima, ela for uma oscilação maior, eu tenho um ganho. E por que eu tenho um ganho? Então vamos lá. O que eu falei para vocês do Delta? O Delta, naquele instante zero, quando o ativo objeto valia 20 reais, que era esse instante aqui, ó, quando o ativo objeto valia 20 reais, aquelas 10 mil opções eram iguais a 5.600 lotes, porque o delta da opção era 56%. A segunda realidade agora é com o ativo objeto a 21. Quando o ativo objeto está a 21, eu continuo comprado em 10 mil opções. Ok? Só que o delta agora não é mais 56%. O delta agora é quanto? É 76%. Então, estar comprado em 10 mil lotes de opções agora é igual a estar comprado em 7.600 do ativo. Mas eu só estava vendido em 5.600. Então, o meu net novo agora não é o nível de exposição 0. Agora eu estou comprado em 2.000 ações. Entenderam isso? Toda opção ela é igual ao seu delta. Ela é igual ao ativo pelo seu delta. Tá? Quando o ativo objeto foi para 21, o delta subiu para 76%. Então agora estar comprado em 7 mil, em 10 mil opções é igual a estar comprado em 7.600 do ativo. Como eu só tinha vendido 5.600 do ativo, agora a minha posição não é mais uma posição neutra, não é mais uma posição zero. Eu estou mais comprado. Ou seja, à medida que o ativo objeto vai subindo, eu vou ficando cada vez mais comprado. Se o ativo objeto for para 22, o delta foi para 90. O delta foi para 90 e olha aqui, ó, o lucro subiu pra caramba.
Por que o lucro está subindo cada vez mais? Porque agora está comprado em 10 mil opções, agora o delta é 90%, agora na situação 3 com ativo objeto a 22, isso é igual a estar comprado em 9 mil do ativo. E eu só vendi 5.600, então eu estou ficando comprado em 3.400. Ou seja, quando eu comecei a operação, eu comecei com delta hedge, delta neutro. À medida que o ativo objeto começou a se deslocar para cima, eu fui ficando cada vez mais comprado. E veja, eu não fiz absolutamente mais nada. Eu fui ficando cada vez mais comprado sem comprar. Sem precisar executar nenhuma ordem no mercado. Eu fui ficando cada vez mais comprado por quê? Porque a relação de equilíbrio entre a opção e o ativo objeto não é mais a mesma. Porque essa relação de equilíbrio é dada pelo delta. E o delta antes era 56%. E agora o delta não é mais 56%. O delta agora é 90%. Tem uma pergunta aqui do Denis. Posso também comprar o ativo e comprar put? Não, o Denis, olha só. Posso também comprar o ativo e comprar put ou vender call? Vender call nunca. Aí é o seguinte, vai a critério de cada um. Tá, ok? Eu nunca vendo opções. Eu sou sempre comprador de opções. Tá? E existe um motivo muito claro para isso. Tá? Existe um motivo muito claro para isso. Daqui a pouco a gente vai ver o gama. Tá? E toda vez que eu compro opções, eu entro numa posição que a gente chama de gama positivo. Toda vez que eu vendo opções, eu entro numa posição gama negativa. Então, você não deve vender call nunca. Né? Isso toda vez que você vende call, o que acontece? Você está correndo um risco infinito. E quando você compra, não. Quando você compra, vocês já vão ver daqui a pouco, quando eu mostrar a matriz de resultado, vocês vão entender exatamente os riscos entre compra e venda. Comprar o ativo e comprar put, você pode, claro, óbvio. Né? Na verdade, é a mesma operação. Se eu ao invés de ter comprado a call e vendido o ativo, se eu tivesse comprado o ativo e comprado a put, a operação é rigorosamente a mesma. Tá, okay? Não tem nenhuma diferença. Na verdade, quando você vai conversar com grandes players de mercado, com market maker, operar call ou put, para ele é a mesma coisa. Porque a volatilidade implícita da call e da put tem que ser iguais, senão você tem a arbitragem que a gente chama de call com put. Tá? Então você pode sim comprar o ativo e comprar put. Tá? Mas lembrando que você vai fazer sempre isso pelo delta equivalente. Tá? O resultado é rigorosamente o mesmo. Tá? Agora vamos usar aqui o mesmo exemplo. E se o ativo objeto tivesse caído para 19? Vamos ver o que ia acontecer. Se o ativo objeto tivesse caído para 19, porque a gente viu para cima, né? Vamos ver o que acontece para baixo. Bom, o preço da opção ia cair. Tá certo? Porém, eu tinha vendido 5.600 ativos a 20 e eu conseguiria recomprar ele agora a quanto? A 19. Então eu vou estar ganhando R$1 vezes 5.600. Então o meu resultado também é... Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com o ativo então a 19. Né? Repetindo aqui, eu vou perder nas opções, mas vou ganhar no ativo, então vou estar ganhando. Então vamos ver qual é o meu nível de exposição, né? Olhando pelo delta. Ou seja, agora com o ativo objeto a 19, eu continuo comprado em 10 mil lotes de opções, só que agora estar comprado em 10 mil lotes de opções é igual a estar comprado em 3.300 do ativo. Só que eu tinha vendido 5.600 do ativo. Então o que acontece? Eu estou ficando cada vez mais vendido com o mercado caindo. Sem ter feito nada.
Estou vendido lá em 2.300 do ativo. Da mesma forma, se o ativo objeto caísse mais, caísse para 18, né, o delta seria 14%. Então, está comprado em 10 mil opções é a mesma coisa que está comprado em 1.400 do ativo. Como eu tinha vendido 5.600 do ativo, eu estou ganhando cada vez mais dinheiro, porque agora eu vou estar ganhando R$2 em cima dos 5.600 que eu vendi. Então está aumentando o ganho por quê? Porque à medida que cai eu vou ficando cada vez mais vendido sem ter vendido mais. Simplesmente pelo fato de que aquela relação existente entre a opção e o preço do ativo não está mais naquele equilíbrio. Ok? Então é assim que funciona. Então vamos fazer